Damos as boas-vindas a todos que nos acompanham através dos meios digitais a mais uma iniciativa da revista Cenáculo, nesta nossa rúbrica Entrevistas. Hoje temos connosco o Padre Pablo, da Diocese de Viana do Castelo, a quem desde já dirijo uma palavra de gratidão pela sua amizade, que ele sempre está disposto a colaborar com a nossa revista, com os nossos projetos, não só este ano, mas também nos outros anos, e passo a apresentar uma pequena biografia dele, para quem não o conhece ou não teve o gosto de ser seu aluno. O Padre Pablo Lima nasceu em Caracas, na Venezuela, em 1982. Foi ordenado presbítero em Viana do Castelo no ano 2006. É licenciado em Teologia na Universidade Católica de Braga no ano 2003. Obteve um mestrado em Acompanhamento Espiritual em Salamanca no ano 2006. Obteve também um mestrado em Exegese Bíblica no ano 2015 pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, com frequência na Universidade Hebraica de Jerusalém. É atualmente professor convidado na Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Braga, diretor da Escola Superior de Teologia e Ciências Humanas, presidente do Instituto Católico de Viana do Castelo e diretor da revista Diocesana. Hoje é aqui nosso convidado, neste tempo em que as notícias são tão más, fala-se só de coisas negativas, nós decidimos falar um bocadinho de humor e de alegria, e ligando à Bíblia, o instrumento da revelação que temos hoje, da qual parte a teologia. E eu gostava de perguntar ao Padre Pablo se acha que a Bíblia é um livro muito sério, da qual nada pode haver de humor, ou se pelo contrário, na Bíblia há uma faceta que para a maior parte dos cristãos não é assim muito evidente. Então, boa noite ao Ricardo e a todas as pessoas que nos acompanham. Parabéns à revista Cenáculo por esta iniciativa tão interessante, estas conversas que estão a organizar, e parabéns pela persistência da Cenáculo, que neste momento é a única revista de teologia de alunos, estudantes de teologia em Portugal, e uma das, penso, 4 ou 5 revistas de teologia que ficam em Portugal com publicação periódica. Porque, de facto, até neste momento, o universo de produção teológica a nível de revistas em Portugal é muito reduzido e a Cenáculo persiste. Portanto, parabéns e obrigado por esta iniciativa e por este convite. Eu acho que o tema é muito interessante, o humor na Bíblia, precisamente e muito pertinente pelos tempos que estamos a viver, que são tão sombrios, ou pelo menos que são tão diferentes em relação àquilo que estávamos habituados. Sim, estamos a viver um tempo difícil, uma pandemia, uma situação em que há perda de muitas vidas, em que há perda de muita qualidade de vida em tantas famílias, nos mais diversos níveis, mas apesar de tudo vivemos, apesar de ser a primeira pandemia do século XXI, vivemos a primeira fase da história em que a humanidade se encontra tanto quanto possível com alguns instrumentos para poder lutar contra uma pandemia. Noutras épocas uma pandemia era algo quase absolutamente inevitável, a ciência pouco podia fazer, mas neste momento a ciência está a lutar em força contra aquilo que estamos a viver e a sociedade, os Estados, as instituições estão a tentar de alguma forma paliar os efeitos nefastos que esta situação tem. Mas de facto é um tempo, enfim, sombrio, cinzento e portanto encontrarmos-nos com as fontes da alegria, como se chama a Escritura, a Palavra de Deus e a presença do Senhor, é sem dúvida um instrumento de força para podermos viver este tempo que estamos a passar com tantas dificuldades. A questão é interessante porque falar de alegria na Bíblia é relativamente fácil, ou seja, a Bíblia está cheia de referências à alegria, desde o início em que se fala da criação do universo como um ato de bondade de Deus, um ato luminoso, até a expressão de Jesus, disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou então, enfim, a renovação cósmica que esperamos e que da qual nos fala o Apocalipse, como os novos céus, uma nova terra onde Deus enxugará todas as lágrimas. Ou seja, o tema da alegria na Escritura perpassa a Escritura da primeira à última página, mas este tema que vos colocaste em particular é ainda mais específico, é o tema do humor na Bíblia, que é, digamos, uma especificidade quando nós falamos de alegria. De facto, humor e alegria não são sinónimos por si mesmos.
o humor é uma manifestação de alegria, mas é também um instrumento ao serviço da alegria. Ou seja, o humor é, se quisermos, quase que um mecanismo, podemos até chamar-lhe um mecanismo de defesa, que permite, em circunstâncias sombrias, introduzir ou abrir a porta à alegria. Ou seja, o humor, inclusive, é capaz de mudar o olhar que nós temos sobre a realidade. Então, portanto, o humor é, se quisermos dizê-lo deste jeito, é a criação de uma nova realidade através do discurso ou de uma ação concreta. Nós dizemos que uma pessoa tem bom humor quando é capaz de fazer uma referência engraçada, cômica, no meio de uma circunstância qualquer, ou então que é capaz de fazer algum gesto que provoca em nós naturalmente o riso, um gesto que é cômico, um gesto que normalmente consiste na imitação de um facto ou de uma palavra e que provoca riso. E, portanto, que provoca descontração, que ajuda a criar um ambiente mais, a tornar o ambiente mais sereno, mais distendido, mais relaxado. Portanto, o humor é, sim, uma manifestação de alegria, mas às vezes é um instrumento que é usado onde não há alegria para que a alegria possa entrar. E a Bíblia também tem isso. Certamente, a Bíblia faz uma abordagem do humor, ou tem abordagens de humor em contextos muito peculiares. E por isso, às vezes, nós temos alguma dificuldade em ler os episódios de humor que há na Bíblia. Também por um outro motivo, porque na literatura clássica, e daqui por um bocadinho, quando falarmos de Jesus, isto virá muito a propósito, na literatura clássica, as expressões de humor, até o riso, não eram bem vistos. Eram considerados como um sinal de uma certa fraqueza de personalidade. Por exemplo, o livro dos Provérbios associa o riso à insensatez. E, portanto, diz que o sábio não deve perder tempo a falar com o insensato, porque o insensato vai se rir ou vai se enervar. Portanto, não vale a pena falar com uma pessoa que se ri, é quase aquilo que insinua o livro dos Provérbios, não é? Mas, na verdade, e portanto, e até vemos isso na arte. Por exemplo, quando nós vemos a escultura antiga, mesmo a escultura que já desenvolveu a capacidade de representar com grande minúcia, por exemplo, o rosto humano. Estou a falar já da escultura grega, pois ainda mais da romana, não é? Mas da grega já na fase em que começa a representar verdadeiramente o rosto humano com precisão. Não estou a falar da escultura grega mais arcaica, dos Roire e por aí fora. Normalmente apresenta sempre os rostos muito sérios, muito solenes, muito sóbrios, não é? Mesmo, por exemplo, a pintura romano-egípcia, que é já também uma manifestação de pintura muito evoluída, os rostos são sempre muito hieráticos. Não é? Eu direi que é quase, talvez, a arte cristã aquela que mais começa progressivamente, sobretudo na arte bizantina, a introduzir, junto com a imagem hierática, um certo rosto ou sorriso no rosto das personagens. Precisamente porque noutras épocas o riso não era bem visto. Não é? Nós chegamos ao ponto de São João Crisóstomo ter afirmado numa das suas homilias que Jesus Cristo nunca se riu. Chega a dizer isto, não é? Porque pronto, naquela época, na cultura clássica, o riso não era bem visto. Há um reflexo disso também na escritura, onde parece que os episódios do humor são muito reduzidos e é um humor que às vezes não é fácil de ler. E, portanto, também porque não estamos despertos para ele e, por isso, às vezes nem damos conta que são referências jocosas, que as há, tanto no Antigo como no Novo Testamento, daqui por um bocadinho vamos referir algumas. Mas eu queria ainda dizer uma outra coisa, a propósito do humor. Eu vos dizia há momentos que não é a mesma coisa que a alegria. É que o humor, enquanto instrumento, também pode ser usado para ferir os outros. O chamado humor negro, o cinismo, não é? E também há algo disso na Bíblia, curiosamente. Sobretudo no livro dos Juízes, por exemplo. Ou até a forma como o Antigo Testamento, nos textos narrativos, no corpus que nós chamamos histórico, que a tradição hebraica chama profético, quando se fala das vitórias do povo de Israel, são narradas sempre com um certo sarcasmo, de que aquilo que os ímpios tinham preparado contra o povo de Israel virou-se contra eles. Portanto,
quase que uma forma religiosa ou teológica dizer que rir por último, rir melhor. Mas é rir-se do quê? Do fracasso, da desgraça alheia. Não é? Portanto, há algo deste humor negro também na Sagrada Escritura. Mas não é tanto disso que eu queria falar hoje, mas sim do humor positivo, não é? Esse humor que começa logo com o filho de Isaac, ou melhor, com Isaac, filho de Abraão, não é? Quando estas três personagens, estes três anjos, vão ter com Abraão, onde revelam que daí por um ano Sara terá um filho nos braços, e Sara, diz o livro do Gênesis, por trás, enfim, da tenda, ri-se daquele episódio, não é? Porque, enfim, dizer, só essa faltava com a minha idade, Abraão sabe Deus como. Aliás, o livro do Gênesis, no texto hebraico, diz quase que, tanto a expressão é quase Abraão e Sara estavam mortos por dentro. É mais ou menos isto, aquilo que o verbo hebraico quer dizer. Portanto, Sara ri-se, obviamente, este senhor não sabe do que estão a falar, não é? Ou então pensariam que Sara era uma mulher jovem, enquanto Abraão já era idoso, porque, enfim, não tiraria a possibilidade humana de ainda conceber. Mas, enfim, o que é certo é que, de facto, Sara concebe. Não é? Concebe de tal forma que depois vai chamar ao seu filho Yitzhak. Quer dizer, aquele que ouvir vai-se rir comigo. É que habitualmente se diga que Isaac, que este nome significa filho do riso, ou filho do sorriso. Não é? Ou seja, é uma manifestação de alegria, precisamente do filho, do grande patriarca, do povo de Israel e do povo de Deus, que é Abraão. Curiosamente, há um outro nascimento que também é envolto em alegria, como aliás, regra geral, são todos os nascimentos, não é? É precisamente o de Jesus. Se Isaac é figura também tipológica de Cristo, quando Jesus nasce, o anjo vai dizer aos pastores, anuncia-os uma grande alegria. Aliás, literalmente, o texto grego diria qualquer coisa como evangelizo-vos, evangelizam, aí ao ver o que ali aparece, anuncio-vos, evangelizo-vos uma grande alegria. Já como se o evangelho fosse, como gosta de dizer o Papa Francisco, sempre um evangelho da alegria. Portanto, a Sagrada Escritura vai-nos apresentando aqui, além, muitas manifestações de que, por onde Deus passa, surge o riso. Aliás, o livro dos Salmos diz isto tantas vezes, não é? A boca encheu-se-nos de riso. Não é? Ou referindo-se, por exemplo, à criação, fala quase a uma espécie de riso cósmico. Não é? Tudo canta e grita de alegria, referindo-se à passagem de Deus que transforma a natureza, que transforma o deserto em jardim, não é? Que transforma o deserto em fonte de água. Portanto, há muitas expressões deste género que dizem por onde Deus está, brota a alegria, brota o sorriso, brota o espírito de festa. Há uma expressão que eu gosto muito, não tem nada a ver com a Sagrada Escritura, mas naquela série de filmes Karate Kid, há um episódio em que aparecem uns monges budistas. Eu penso que isto é nos filmes do Karate Kid com a menina, não com o jovem, mas com uma rapariga, porque é também uma versão de Karate Kid em que o mestre é esta mesma personagem, mas depois já não é um jovem, é uma rapariga que ele forma. Não é? E a uma certa altura eles chamam um grupo de amigos, estes monges, não é? E vão todos a uma festa. Não é? E os monges começam a dançar, e esta jovem surpreende-se e diz ao seu mestre que nunca imaginou tal coisa, e ele responde-lhe qualquer coisa como isto: nunca acredites num mestre espiritual que não sabe divertir. Então é uma coisa curiosa, de facto, e que pelos vistos é transversal também às outras tradições religiosas, que a presença de Deus, ou pelo menos a comunhão com a divindade, provoca sempre satisfação, alegria, júbilo. Quanto a episódios concretos de humor na Sagrada Escritura, eu se calhar ia chamar a atenção sobretudo do Evangelho, depois se tivermos tempo, eu não sei quanto tempo é que ainda temos, mas se tivermos tempo depois também podemos saltar novamente ao Antigo Testamento. A propósito da tal expressão de São João Crisóstomo, de que Jesus nunca se riu. Obviamente São João Crisóstomo estava a responder ao ambiente cultural da época, mas a imagem que os evangelhos nos passam de Jesus é muito diferente, certo? Talvez o Evangelho de Marcos nos apresente uma figura muito austera de Jesus, mas
curiosamente é Marcos que nos dá um pormenor muito interessante, de que eu vou falar já de seguida, mas ainda antes de referir esse pormenor, basta pensarmos nisto. O Evangelho diz que as crianças naturalmente iam ter com Jesus e que em certo momento os apóstolos até tentam escorraçar as crianças que incomodam Jesus, etc. E Jesus responde: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Para além da afirmação de respeito pela infância que Jesus faz, o que eu quero notar é o seguinte: é que as crianças não se aproximam das pessoas que naturalmente não lhes são agradáveis, que não são sorridentes, que não lhes provocam graça, que não as acolhem bem. Não é? Portanto, esta imagem que São João Crisóstomo apresenta não corresponde nem sequer à realidade que os evangelhos nos transmitem. E o Jesus que era capaz de falar com as pessoas, de alguém que era capaz de olhar os lírios do campo e de alguém para o qual as crianças naturalmente corriam. Corriam porque se sentiam bem. Não é? Mas há um outro pormenor, e agora sim já entrando noutros exemplos e referindo o tal de Marcos, nós encontramos em Jesus, ainda que não estejamos muito habituados a pensar nisso, alguém que era capaz de pôr alcunhas aos outros. Literalmente alcunhas. Porquê? Porque nós pensamos, obviamente, sim, também mudou o nome de Simão em Pedro, Pedro quer dizer pedra e tal, mas pronto, é um nome teológico, não tem nada de graça. Está bem, podemos ver também só desde essa perspectiva, mas nós temos um outro episódio, que se juntarmos os evangelhos de Marcos e de Lucas, compreendemos que Jesus tinha por hábito pôr alcunhas aos outros, e algumas delas são alcunhas cômicas. Não sei se te lembras qual é o nome que o Evangelho de Lucas diz que tinham, ou pelo qual eram conhecidos, Tiago e João. Os filhos de Zebedeu, não? Filhos de Zebedeu, sim, esse, digamos, é o seu patronímico, é da família da qual provinham, mas eles são conhecidos como filhos do trovão. E porquê é que eles são conhecidos como filhos do trovão? Aliás, é São Marcos que diz, na vocação dos apóstolos, ao dizer os nomes, depois diz Tiago e Zebedeu, a quem ele pôs o nome, é Jesus que lhes deu o nome de filhos do trovão. Porquê? Nós vamos encontrar isso depois em Lucas. Quando Jesus está a passar pela Samaria, ocorre este episódio em que os apóstolos e Jesus não são recebidos numa aldeia samaritana. E, portanto, são Tiago e João que dizem a Jesus: Senhor, queres que mandemos vir fogo do céu que acabe com eles? Portanto, diz São Lucas que Jesus repreendeu-os, etc., etc., por esta expressão de agressividade. Mas é assim que nós compreendemos porque que Jesus depois lhes chamou filhos do trovão. Porque foi isso que eles invocaram ou queriam mandar vir sobre aquela população. Não é? Eu não sei até que ponto aqui há uma certa, tanto ironia de Jesus como ironia até dos próprios apóstolos. Ou seja, teriam eles mesmo acreditado que se invocassem fogo do céu alguma vez iria cair sobre a aldeia dos samaritanos? Estariam assim tão entusiasmados com os milagres que tinham ocorrido como para pensar mesmo que Deus iria fulminar, como nos tempos de Sodoma e Gomorra, aquela aldeia samaritana? Não sei se haverá também alguma ironia quanto ao próprio pedido dos apóstolos. Parece que não, porque Lucas diz que Jesus repreendeu-os. Mas pode ter sido uma repreensão também em jeito de brincadeira, que até depois deu o gozo de chamar filhos do trovão por este caráter impetuoso que eles tinham. Não é? Portanto, nós vemos até este jogo de Jesus, esta ironia fina de Jesus, que é capaz de pôr uma alcunha a dois dos seus apóstolos ou discípulos a partir de um episódio coletivo, comunitário. É muito interessante este episódio, porque se repararmos neste esforço que é preciso fazer de juntar Marcos e Lucas para perceber de onde é que vem esta alcunha, que é uma piada da caserna. É uma piada caserna. Tanto é uma piada caserna que, se nós não juntarmos Marcos e Lucas, não percebemos o porquê. Só quem estava por dentro é que conseguia perceber de onde é que vinha aquele nome. Não é? De facto, Lucas diz que eles invocam o fogo do céu, mas não lhes chama nunca filhos do trovão. Que ele chama isso é Marcos, que depois não apresenta o episódio deste pedido de Tiago e João de que sejam fulminados pelos raios, por uma tormenta do céu, etc. etc. Portanto, havia certamente na comunidade apostólica de Jesus um bom humor, um bom ambiente capaz deste tipo de brincadeiras comunitárias, nós diríamos,
bíblicos hoje que perpassam aqui além do Evangelho. Aliás, Jesus cria uma comunidade de discípulos peculiar. Jesus era um mestre peculiar até este nível, porque no seu tempo não era o mestre que escolhia os discípulos, era o contrário. Eram os discípulos que escolhiam o mestre que queriam seguir. Não é? Mas Jesus forma uma comunidade nova completamente diferente. É ele que os escolhe, é ele que os convida. E, portanto, é ele que vai criar o tom, é ele que vai criar o tom daquela comunidade. Não é? E que, por aquilo que os evangelhos nos permitem ver, é um tom de uma grande proximidade, uma grande intimidade, e como é próprio entre pessoas amigas e próximas, há sempre brincadeiras, não é? Ainda que o evangelho nos tenha apresentado. Mas não é muito frequente entre nós ver Jesus com esta faceta de, eu por acaso não sabia, desta da alcunha, ou até de Jesus que ria, desconhecida. Não é comum porque nós temos uma imagem que lá está criada por séculos de uma certa forma de espiritualidade, etc, etc. Há uma coisa curiosa agora que falas disso. Por exemplo, se a gente pega num dicionário bíblico, quem diz bíblico diz um dicionário de espiritualidade, ou uma monografia, até de teologia moral, né? E nós procuramos as entradas bom humor, e vou colocar outras que são muito significativas para o homem do nosso tempo, para as pessoas de hoje em dia. Bom humor, saúde, desporto, já não falo do corpo, sexualidade, que essas mais coisa, menos coisa vão aparecendo. Mas estes temas, bom humor, saúde, desporto, não aparecem em lado nenhum nos dicionários ou nas monografias bíblicas de espiritualidade, etc. E, de facto, com exceção de alguns autores muito precisos do século XX, e qualquer coisa do século XXI, os autores de espiritualidade e até os santos não são reconhecidos propriamente por causa das suas piadas. Eu diria que se calhar hoje em dia faz um pouco de diferença. Já conhecemos algumas personagens, hoje em dia já não há pudor em dizer que João 23 era um brincalhão de primeira, não é? E algumas das anedotas que passam de João 23, eu de seguida, se calhar vou contar uma delas, são mesmo históricas, não foram inventadas, porque aparecem nas primeiras biografias, quando ainda não havia pretensão de canonização de João 23, mas depois nas biografias oficiais já são silenciadas, não é? Hoje em dia, São Tomás More, mesmo considerado como o padroeiro do bom humor, São Francisco de Sales, São João Bosco, de facto há uma relação até muito íntima entre estes dois. São João Bosco chama a sua congregação salesiana, precisamente inspirando-se no bom humor e no bom espírito de São Francisco de Sales, não é? Mas, enfim, de Tomás More, se calhar vale a pena recordar este episódio, para além da sua oração pelo bom humor, que é fácil de encontrar na internet, não é? Senhor, dai-me uma boa digestão e já agora alguma coisa para comer, etc, etc. Portanto, é uma oração muito engraçada, muito bonita. De Tomás More disse que conseguiu manter a sua boa disposição, o seu bom espírito, até ao momento em que sobe os degraus do cadafalso antes de ser enforcado. De tal jeito que diz mesmo, enfim, com uma certa, diríamos nós, nobreza própria da época, também do contexto inglês e tal, diz ao próprio verdugo que lhe vai pôr a corda, não é? Quando ele tem de subir os degraus do cadafalso, diz: por favor, dê-me um jeitinho a subir, que eu para descer cá me arranjo sozinho, não é? Portanto, quem é capaz de brincar, de descontrair a situação, o drama, até ao último momento, não é? De João 23 conta-se aquele famoso episódio, pelo que eu tenho investigado, verdadeiramente histórico, não é? Terá acontecido com a esposa do Nikita Khrushchev, numa das festas diplomáticas que ocorrem quando ele era núncio em Paris. A mulher do Khrushchev tinha uma amizade e uma consideração muito grande pelo cardeal Roncalli, né? E, portanto, numa destas tais recepções diplomáticas em Paris, salvo erro na própria Nunciatura, como um gesto de amizade para com ele, que era, enfim, de um país, enfim, do bloco soviético, não é, ateus, comunistas, etc, etc, decide colocar um crucifixo ao peito para ir encontrar o cardeal, como um gesto de simpatia para com ele, não, talvez não como um gesto de fé, mas como um gesto de simpatia para com o cardeal, não é? Aliás, de facto,
consta que, no meio desta conversa, o próprio cardeal Roncalli brinca com representantes da União Soviética, dizendo: como vem, eu também gosto muito do vermelho, por causa das vestes que usava, não é? Entretanto, a esposa do Khrushchev começa, enfim, a ostentar o crucifixo, a ver se o cardeal Roncalli dizia alguma coisa, não é? Que ela tinha um tripote e era assim que se via o crucifixo. De tal forma que ela, a uma certa altura, diz-lhe: mas Eminência, ainda não reparou no crucifixo que trago ao peito? E João 23 ter-lhe respondido: oh, minha senhora, não só reparei no crucifixo, mas reparei também no lindo Calvário onde se encontra instalado, portanto. Ou seja, e hoje em dia, enfim, já vai havendo alguma naturalidade aqui, falando destes episódios cómicos de bom humor dos santos, mas de facto não é habitual, nem nas obras de Sagrada Escritura, nem de espiritualidade, falar desta outra dimensão humorística dos textos. Não é? Dizíamos um bocadinho que é sobretudo São Lucas, a personagem que talvez, também porque era dos 4 evangelistas, aquele que estava mais à vontade com o grego, tinha umas capacidades literárias muito superiores aos outros autores, refiro-me em relação aos evangelhos, porque não fica nada, Paulo não fica nada a ver a perícia de Lucas, e em certos trechos o seu grego é ainda mais elegante, mais rico. Mas bom, Lucas é aquele que nos narra alguns episódios também de Jesus que, se tentarmos colocar-nos no contexto daquilo que ele nos apresenta, não deixam de ter o seu quê de graça. Não é? Eu penso, por exemplo, no célebre episódio de Zaqueu, não é? Que nós estamos sempre tão preocupados em pensar logo: sim, Jesus olhar para ele e diz-lhe: desce presa que eu hoje tenho que ficar em tua casa. Mas a forma como Lucas introduz o relato não pode não deixar de nos provocar uma certa graça. Ou seja, ele diz-nos que Zaqueu era um homem pequenino, e que quando vê aquela multidão à volta de Jesus, que ele queria ver, porque ele não queria falar com Jesus. Lucas diz apenas que ele queria ver Jesus, estava curioso, certamente desejoso, etc. E portanto o que é que ele faz? Corre a encavalitar-se em cima de uma árvore, que também não é propriamente uma árvore muito grande, para poder ver Jesus. Portanto, não deixa de haver uma graça, uma ironia, um episódio cômico nesta personagem, neste anão quase que vai a correr à frente da multidão a ver se consegue subir a uma árvore o suficiente para conseguir ver, enfim, 1,5 metros, 2 metros acima do chão, para conseguir ver o tal Jesus que ia no meio daquela multidão. Certamente depois ocorre todo o resto do episódio, esta grande surpresa de Jesus que se lhe dirige, etc. Mas há ali um gesto de graça, relatado com fineza por parte de Lucas, para provocar também uma certa reação agradável no próprio leitor, que se coloca na cena que Lucas nos está a transmitir. Não é? Há muitos outros episódios cômicos em Lucas, sobretudo no livro dos Atos. No livro dos Atos... Estou-me a lembrar quando Paulo está a fazer uma homilia e um que estava à janela cai e morre. Sem dúvida. Esse é um dos episódios mais cômicos, é o episódio de um tal Eutico, em que de facto Paulo está a pregar, não é? Ele encosta-se à janela, portanto Lucas faz todo o cenário típico da pessoa que vai contar uma anedota e começa a compor o ambiente. Não é? Estavam na sala de cima, estava muito calor, tinham aquelas velas todas acesas dentro da sala, e este moço que não aguentava aquele calor foi-se sentar na janela, como seria normal, para apanhar um caldo fresco, não é? Naquelas horas, não é? E o problema é que Paulo nunca mais calava. Falava, até que ele adormece e cai da janela. Portanto, cai da janela até morre. Pelo menos assim o consideraram os seus companheiros. Não é? Foram todos a correr à rua, a ver o que se tinha passado, dão-no por morto. Aproxima-se Paulo, não é? Diz São Lucas que dá conta que a vida ainda estava nele e diz: acalmai-vos que o rapaz não morreu e tal. Mas a ironia continua, porque, enfim, diz São Lucas que o levaram para dentro vivo, todos cheios de alegria, mas São Paulo não se calou. Diz São Lucas que depois continuou, não é? Até às tantas da madrugada, na conversa, no diálogo, a celebrar a Eucaristia, não é? Então não deixa de haver aqui uma graça de Lucas. Aliás, é Lucas também quem nos diz que quando Paulo está no Areópago, chamam de papagaio. Portanto, certamente Paulo era um homem que falava muito.
falava e não se calava e entusiasmava-se, etc. Vemos isso nas cartas, vemos isso no próprio livro dos Atos, não é? Um tipo fleumático, apaixonado, não é? E falador, não é? E Lucas não se poupa a, enfim, a passar a alfinetada, dizer que em Atenas, não é? Num contexto em que de facto era um povo que também gostava imenso de falar, não deixam de lhe chamar papagaio. Não é? Portanto, este é um episódio interessante que Lucas nos apresenta a propósito de Paulo. Há um outro episódio cômico, tragicômico, na verdade, do livro dos Atos, e logo no princípio, logo nos primeiros capítulos, 4 ou 5, não sei exatamente, é a chamada fraude de Ananias e Safira. E também é um episódio bastante curioso, porque, enfim, este é um episódio tragicômico. O contexto é mais ou menos este. Lucas acaba de falar da partilha de bens na comunidade apostólica, punham tudo em comum, etc., depositavam aos pés dos apóstolos, etc., vendiam as propriedades e o resultado entregavam aos apóstolos. Bom, esta é uma apresentação um bocado ideal que Lucas faz da comunidade, porque depois, na verdade, só nos conta do único caso que terá feito isso, salvo erro, é Barnabé. Ou seja, faziam isto e tal, mas depois a dizer quem é que o fez, pelo visto só um é que o fez. Mas este tal casal, Ananias e Safira, fizeram ou pretenderam fazer. E, portanto, eles terão vendido uma propriedade, um campo que tinham, e vieram entregar só uma parte do dinheiro aos apóstolos, fazendo, enfim, passar a imagem de que eram muito generosos, que estavam a entregar todo o fruto das suas propriedades, etc., tendo reservado uma parte para eles. O relato aqui torna-se bastante trágico, porque Pedro, enfim, repreende com uma tal dureza Ananias que o leva à morte. Essencialmente diz-lhe o anjo do Senhor já tem preparado a espada para te rachar ao meio, etc, etc, por pretenderes enganar a Deus e tal e tal e tal. De tal forma que, de facto, Ananias dá-lhe um infarto e morre ali na hora. Cai morto mesmo diante dos apóstolos e tal, e a gente toda, enfim, olha para ele e diz, isto é uma coisa séria, mas a gente não mentir quanto ao pagamento da dízima ou da cóngrua pascal. O que é certo é que, de seguida, a coisa, enfim, torna-se dramática e cómica ao mesmo tempo, porque, claro, obviamente o homem morreu, é preciso ir enterrado. Então há ali um par de jovens que pegam no corpo, vão levá-lo ao cemitério e tal. Entretanto, chega a mulher de Ananias, Safira, para tentar fazer a mesma bonita figura, sem saber que o marido já tinha morrido por causa daquilo. E, portanto, enfim, Pedro, no meio deste contexto, volta a fazer a mesma sentença de morte para Safira, que também ali cai morta aos pés de Pedro, não é? Cheia de misericórdia esta situação, ela morre ali naquela hora, mas a graça continua, porque precisamente quando ela morre, estão a entrar os que tinham ido levar a outro ao cemitério. Ainda agora levamos um, já está aqui o outro, portanto toca levar o outro para o cemitério, não é? E Lucas vai narrando isto, enfim, com veneração, com respeito, etc., mas ao mesmo tempo de uma forma ligeira, interessante, não é? Chamando a atenção das consequências trágicas da mentira dentro da comunidade nascente, não é? Porventura tem mais com uma intenção moralizadora do que propriamente histórica, não é? De facto não casa muito bem com a imagem da comunidade e muito menos com a imagem de Jesus, que nos apresenta Lucas, o Jesus cheio de misericórdia, não é? O Evangelho da Mansidão, como chamam os autores do Evangelho de Lucas, não casa muito bem esta imagem de Jesus misericordioso com um Pedro que fulmina um casal por não terem entregue o dinheiro todo, aquilo que, enfim, diziam de uma venda que fizeram voluntariamente, porque nem sequer era, pelos vistos, obrigatório na comunidade cristã. Portanto, talvez haja aqui mais uma intenção moralizadora das consequências que pode provocar uma mentira do que provavelmente querer narrar o facto histórico. Portanto, há vários episódios deste género na Sagrada Escritura, sobretudo, enfim, no Novo Testamento. O humor do Antigo Testamento, como vos dizia, é um pouquinho, por vezes, um pouquinho mais mórbido, não é? É inacessível, não é? Um bocado inacessível para nós, em certa medida. Eu penso que se nós
se nós limparmos os óculos, ou seja, e estivermos atentos ao facto de que há episódios que podem estar simplesmente a ser apresentados com graça, com ironia, com piada, apesar de ser Sagrada Escritura, nós vamos descobrir muitos mais. Vamos descobrir muitos mais. O problema é que nós às vezes temos os nossos preconceitos literários e teológicos sobre a Sagrada Escritura e quando a lemos temos dificuldade em encontrar este tipo de episódios. Um outro engraçado também do livro dos Atos. Portanto, o contexto é mais ou menos este, a prisão de Pedro. Portanto, Pedro está logo a seguir portanto, é quando Herodes começa a perseguição aos apóstolos, manda decapitar Tiago, e manda meter Pedro na prisão, etc, etc. Lucas narra-nos no livro dos Atos que Pedro é libertado miraculosamente pelo anjo. De tal forma que ele até nem percebe muito bem aquilo que se está a passar. Está a dormir de noite, o anjo acorda e diz, anda, depressa, vamos embora. E ele põe-se a pé, enfim, passam o primeiro piquete dos guardas, passa o segundo piquete dos guardas e ele está um bocado inseguro se está a sonhar, se aquilo está mesmo a acontecer, até que de repente dá com ele na rua e diz, foi o Senhor que me libertou através de um anjo. Isto anjo, como é próprio da Sagrada Escritura, desaparece logo naquele momento. E então Pedro, obviamente, vai para o cenáculo, para onde estão os outros apóstolos. Não é? Entretanto, eles lá dentro estavam todos a rezar, muito preocupados com Pedro, o que é que lhe vai acontecer na prisão, a estas alturas se calhar estão-lhe a bater, etc, etc. Aquele drama todo, aquela tristeza coletiva, e nisto Pedro bate à porta. E obviamente vai lá a criada abrir a porta para ver o que é que se está a passar, e ouve, mas claro, como era próprio da época, primeiro pergunta quem é, reconhece a voz de Pedro, vira costas e vai toda contente, sem abrir a porta a Pedro, dizer aos outros, Pedro está aqui, Pedro chegou e tal, e deixa Pedro lá fora, na rua, enquanto vem dizer aos outros que Pedro está lá, que acabou de chegar. E os outros dizem, tu estás louca, Pedro está preso, como é que pode ser? Não é? Até que finalmente regressam para abrir a porta e deixá-lo entrar. Não é? Obviamente, nós, se lermos isto de uma forma muito religiosa, obviamente não achamos graça nenhuma. Mas se virmos, de facto, a forma como isto nos é narrado, parece um pouco estes episódios de qualquer filme cómico, não é? Em que a pessoa é deixada à porta para ir transmitir aos outros que já chegou. Não é? Não faz sentido absolutamente nenhum, a não ser, enfim, narrar um destes acontecimentos que acontecem ou que de facto podem ser reais em contextos de um grande entusiasmo, em que a gente perde um bocado a consciência daquilo que está a fazer, faz uma patetice qualquer, como essa de ir contar sem abrir a porta. Há muitos episódios deste género, não é? Se nós, pouquinho a pouco, formos despertando para ler a Escritura na sua riqueza, na sua diversidade, nas cores diversas que a Escritura tem, certamente poderemos encontrar muitos destes textos e perceber que a Escritura, como diz São Paulo na Carta aos Romanos, é uma fonte de consolação. São Paulo fala da consolação que nos vem através das Escrituras. Não é? Isto é, do sentimento de alegria, do dom da paz, que nos vem através da própria palavra de Deus que age e que trabalha em nós. Mas pronto, para isso temos de pouco a pouco despertar-nos, deixar cair os preconceitos sobre a riqueza da Sagrada Escritura, não é? Para que, enfim, ela se possa tornar até a esse nível uma outra fonte de revelação. Certamente a alegria é também uma das manifestações da revelação de Deus, não é? E é, como diz também São Paulo na Carta aos Gálatas, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Também nos vem pelo deleite, inclusive literário, psicológico, que nos provoca a própria leitura da Sagrada Escritura. Nós hoje em dia estamos mais atentos ao facto de que somos, enquanto seres humanos, somos toda uma unidade psicológica, física, espiritual, etc. E, portanto, quando se fala da graça de Deus que age em nós e que nos provoca alegria, estamos a falar de uma experiência que é ampla, que abrange todas as dimensões do nosso ser. E, portanto, o deleite literário, a satisfação que nos provoca a Sagrada Escritura é também um sinal da graça de Deus. Então, podemos falar da alegria como um lugar da revelação, não é? Sem dúvida. E até
não só falar de alegria, podemos utilizar uma outra palavra que lá está, talvez pelo nosso preconceito também possa não ser muito comum neste contexto, o prazer que nos provoca a Sagrada Escritura, o gozo que nos provoca a Sagrada Escritura, o bem que nos faz a todos os níveis na nossa vida. Ali, nós se calhar teríamos de voltar a ler com muita atenção aquele que precisamente é chamado o pregador da alegria por excelência na Sagrada Escritura, que é o Coelho ou Eclesiastes, que, enfim, apresenta-se sob outros planos como sendo o próprio Salomão, enfim, é uma outra personagem, com este fenómeno da pseudonimia, coloca-se sob as vestes de Salomão, mas que de facto é um daqueles textos da Sagrada Escritura que mais elogia o prazer, a alegria, etc. Aliás, Coelho chega mesmo a dizer qualquer coisa como isto: comer, beber, gozar os pequenos prazeres do dia a dia é a porção que o Senhor nos concedeu sobre esta terra. E, portanto, eu elogio a alegria. Não é? Eu louvo a alegria, o prazer, o contentamento. Nós, de facto, lemos muito pouco o livro de Eclesiastes. Aliás, ele quase não aparece na liturgia católica. São lidos alguns trechos do Eclesiastes, salvo erro, em alguns dias, 3 ou 4 dias feriais do tempo comum, mas penso que não há uma única leitura do Eclesiastes em qualquer domingo do ano litúrgico. Isto já nos diz um pouco como ele está relegado para um segundo ou terceiro lugar na meditação e na leitura litúrgica da Sagrada Escritura na Igreja, pelo menos na tradição católica. Não é? E, portanto, nós também teríamos muito a recuperar com Eclesiastes. Não é? Eu, por acaso, num destes dias, deparei-me com um texto muito engraçado do Eclesiastes, em que ele dizia: não consultes uma mulher ciumenta sobre a sua rival, um medroso sobre a guerra, um negociante sobre negócios. E ele continuava assim nesta comparação um bocado irónica e até... Sim, o Eclesiastes é também um livro cheio de ironia, de graça, na forma como apresenta as coisas. É um livro também muito paradoxal, como aliás eu considero que é uma das linguagens por excelência da Sagrada Escritura, que é a figura do paradoxo. Né? Curiosamente, o Eclesiastes chega mesmo a dizer qualquer coisa como isto: é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria. Não é? Portanto, a chamar a atenção sobre a meditação, a necessidade de meditar sobre o sentido da vida. Não é? Portanto, considerava ele que será melhor estar num contexto de luto porque nos faz pensar do que propriamente num contexto de festa porque nos distrai. Mas em contrapartida é ele que também nos diz, logo no capítulo 3º, que há um momento para tudo. Não é? Há um momento para rir e para chorar, para fazer a guerra e para fazer a paz, para rasgar e para coser, para construir e derrubar. Portanto, há um momento para tudo, mas sem dúvida que o livro do Eclesiastes é um daqueles que mais, que com ironia mais exalta os pequenos gozos, os pequenos prazeres do dia a dia como algo que deve ser aproveitado e vivido. Aliás, há uma expressão do tal Moder, essa muito interessante, que afirma que Deus nos pedirá contas não só do bem que não fizemos e do mal que fizemos, como dos prazeres que desprezamos. É uma coisa muito curiosa. Nós normalmente pensamos que Deus nos vai pedir contas, ou melhor, do bem que fizemos e do mal que fizemos, não é? Mas o Talmud diz de outra forma, diz: vai nos pedir contas do bem que não fizemos, do mal que fizemos, esse sim, e dos prazeres que desprezamos ou que não aproveitamos. De facto, certamente, as pequenas alegrias do dia a dia são um dos dons que o Senhor nos concedeu. E assim como é de mau tom, quando eu sou convidado por alguém para ir à sua casa, bom, neste contexto de pandemia não é nada fácil, mas enfim, quando alguém nos convida para ir à sua casa, para participar num banquete, etc, etc, e nos começam a apresentar e a pôr as coisas à mesa: eu disto não gosto, aqui não apetece, e chegamos ao fim e não sujamos o prato, nem viramos o copo, a pessoa sente-se, enfim, o nosso anfitrião sente-se um pouco desprezado, enfim, talvez é um pouco essa também a sensação que nós damos a Deus quando não aceitamos as alegrias do dia a dia. Há uma outra coisa que se calhar também seria interessante dizer a propósito da alegria e do bom humor na Sagrada Escritura,
é como elas são antídoto contra, obviamente, contra a tristeza, mas também contra a depressão. Nós não estamos muito alerta para o facto de que a Sagrada Escritura também fala de depressão. Certamente porque este tipo de linguagem, este termo tão técnico, depressão, não existia na Sagrada Escritura. Apareciam outros termos. Mas a Sagrada Escritura fala precisamente de situações de uma tristeza profunda e uma tristeza que nós consideraríamos hoje patológica. Mas como era próprio da época, ignorando as causas deste tipo de sentimento ou de sensação, davam-se-lhe outros nomes, como por exemplo o mau espírito. Quando nós pensamos no episódio de Saul, diz-se que Saul sofria de um mau espírito, um ruach ra, diz o livro de Samuel. E sofria, é muito curioso, portanto, ou passou a sofrer do ruach ra, do mau espírito, quando o ruach Adonai o abandonou ou o deixou. Isto é, quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, o espírito mau toma conta de Saul. E, portanto, Saul tinha como que uma espécie de episódios de tristeza, de agressividade, quase de loucura. E então o que é que eles encontram? Qual é o remédio que eles encontram para sarar este mau espírito, esta depressão que sofria Saul? É a música. Mas a música tocada por David. E é assim que no livro de Samuel, porque há duas versões da vocação de David, ou de como David entra em contato com Saul no livro de Samuel, mas esta é uma delas. Ele entra na corte de Saul ao serviço do rei como músico. Porque quando tocava a harpa, o espírito que incomodava Saul desaparecia. Quer dizer, trazia-lhe paz, trazia-lhe bem-estar, trazia-lhe humor, dizemos nós hoje. Não é? Portanto, e o mau humor que ele tinha era sinónimo da ausência do Ruach Adonai, do Espírito de Deus. Esta é uma outra forma, por contraposição, digamos assim, de dizer que a presença de Deus provoca precisamente alegria, bom humor, bem-estar, paz. Que a música é um instrumento que serve até ao Espírito de Deus para ele poder entrar no coração do ser humano, não é? E que onde Deus não está, instala-se a depressão, a tristeza, etc. O livro dos Provérbios alerta muito contra isso, diz: afaste de ti a tristeza que leva à morte. Não é? O próprio Jesus também diz no Jardim das Oliveiras, na agonia, diz mesmo: sinto em mim uma tristeza de morte. Uma tristeza de morte que se apresenta quando a ação do ser humano na vida de Jesus consegue quase sobreviver. A maldade do ser humano, que parece ofuscar o rosto de Deus, provoca em Jesus esta tristeza de morte. Portanto, enfim, esta é uma outra forma através da qual a Escritura nos fala da alegria, do amor. Isto é como um resultado, como uma consequência da inabitação do Espírito de Deus no coração do ser humano. A alegria que é um fruto do Espírito, não é? Diz São Paulo na Carta aos Gálatas, precisamente. E está, por oposição, por contraste, diríamos que a tristeza é ser fruto do demónio, do mau espírito. A divisão, no sentido etimológico da palavra, do diabo. Não é? O diabo é aquele que divide, como consequência também provoca tristeza, desilusão, frustração, negatividade, se quisermos. Não é? Temos outros textos na Sagrada Escritura que se calhar hoje nos provocam riso, mas na altura não era para isso. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar no Cântico dos Cânticos, quando o amado compara a amada aos cavalos do faraó, atrelados ao carro, não é? Hoje provoca-nos uma certa risa, mas se calhar naquele tempo não elogia. Hoje em dia até provoca uma certa indignação, não é? Comparar a mulher ou a amada a um animal, não é? Bom, ela também o faz no sentido contrário, ela também compara o seu amado, não é? Portanto, às gazelas, não é?
Há uma outra comparação muito bonita a propósito dos seios da amada, que são como os montes, não é? Portanto, vê aqui as protuberâncias no peito da amada como se fosse a representação dos montes, etc. Não é? É uma forma de poesia própria da época, não é? Que não é única. De facto, o Cântico dos Cânticos apresenta um grande paralelismo com o chamado Cântico do Noivo da literatura egípcia. Não é? E uma grande parte destas metáforas vêm também da literatura, pelo menos aparecem também na literatura egípcia. Não é? De facto, hoje em dia provoca-nos riso por outro motivo, por vermos a distância simbólica que existe entre nós e a época em que estes textos foram escritos. Não é? Eu acho que isso também é interessante, não é? Porque, ou pelo menos a possibilidade de nós olharmos com ligeireza no bom sentido, isto é, que nos provoque um certo rubor, uma certa graça, ler certas expressões do Antigo Testamento. Não é? Portanto, eu penso que isso é positivo, é sinal desta leitura que não é preconceituosa, que é aberta, que é disponível a notar a diferença entre aquilo que era a palavra de Deus, ou a forma como a palavra de Deus se encarnou em determinado contexto geográfico e histórico, e o tempo em que nós vivemos. No fundo, estas coisas, estas afirmações da Escritura que nos provocam uma certa graça, são também uma certa manifestação da condescendência divina. Eu diria, neste sentido, de Deus que é capaz de rir-se ou de tolerar o riso através de manifestações ou de expressões antropomórficas que os hagiógrafos utilizaram quando se referiam a ele ou transmitiam a sua palavra. Eu acho que isso é muito engraçado, porque de facto sinal de nós diríamos em termos humanos, de uma maturidade espiritual muito grande. Ou seja, a pessoa que é sempre muito sisuda, a pessoa que é incapaz de se rir, a pessoa que não encontra graça em nada, a pessoa que não consegue perceber uma piada, por exemplo, é uma pessoa que tem uma rigidez mental muito grande. Pelo contrário, aquela pessoa que é capaz de bom humor, que é capaz de brincar, que é capaz de ter uma piada, que é capaz de associar conceitos diferentes provocando riso no outro, normalmente é sinal de uma saúde, de uma estabilidade psicológica grande e de uma maturidade espiritual também muito grande. De quem é capaz de perceber que, enfim, que somos todos mais ou menos falíveis, que em todos nós há motivos de graça, de riso, não é? Eu costumo brincar a dizer que a nona bem-aventurança apócrifa que todos nós devíamos ter bem presentes é aquela que diz: bem-aventurado aquele que sabe rir-se de si mesmo, porque nunca lhe vão faltar motivos para se rir. Porque enquanto estiver vivo vai ter sempre motivos, vai sempre encontrar alguma razão pela qual rir-se. Mas dizia, voltando atrás, que este tipo de textos que hoje em dia nos provocam graça são um sinal da condescendência de Deus, capaz de tolerar que a sua palavra e a sua pessoa sejam consignadas por escrito com expressões que com a passagem do tempo se vão tornar, enfim, inapropriadas ou até cômicas. Quando a Dei Verbum fala da condescendência divina, fala a propósito dos textos violentos do Antigo Testamento. Eu diria que isso pode ser aplicado também a propósito dos textos cômicos, ou que nos provocam em nós graça no Antigo Testamento a propósito da imagem de Deus. Explico-me. A Igreja ensina que quando a Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, nos apresenta uma imagem violenta de Deus, ou, por exemplo, ordena o massacre dos povos inimigos, ordena a destruição de toda a população, dos bens, dos animais, etc., etc., que estas são manifestações na Sagrada Escritura que demonstram uma condescendência de Deus para com um estado de atraso humano e espiritual no próprio povo de Israel, e que Deus tolera ao jeito da mãe que tolera que uma criança lhe diga: tu és má, quando no supermercado não lhe compra as bolachas que ela quer. E a mãe diz: sim, sim, eu sou má. Portanto, tolera, aceita esta expressão negativa que o filho ou a filha lhe dirige, enfim, como um gesto de condescendência, de amor, de tolerância, por compreender o caráter ainda infantil desta criança. Não é? Pois bem, eu considero que estes textos da Sagrada Escritura que apresentam um Deus violento,
ou estes textos da Sagrada Escritura que nos provocam um riso, não é? A propósito da imagem de Deus como gestos de condescendência divina. Em fim de contas, todos os antropomorfismos da Sagrada Escritura podem provocar uma certa graça. Enfim, quando se diz que Deus desceu, que se senta no trono, etc, etc, mas Deus não tem pernas, mãos, etc, etc, fisicamente não tem um corpo como nós. Portanto, estes antropomorfismos todos podem provocar em nós uma certa graça, uma certa piada, não é? E eu considero que eles também são condescendência deste mesmo amor divino, capaz de tolerar e de aceitar que o ser humano veja com os seus olhos pequeninos e, portanto, projete nele a condição pequenina do próprio ser humano. Aliás, alguns dos argumentos dos ditos ateus apostólicos de hoje em dia, isto é, estas personagens que escrevem e que propagam o ateísmo, etc., etc., utilizam precisamente as expressões antropomórficas do Antigo Testamento para dizer, bom, mas isto, enfim, é uma imagem infantil da divindade. De facto é uma imagem infantil da divindade que Deus tolera o nosso caminho de aproximação a Ele e de aceitação da revelação que Ele tem feito progressivamente de si mesmo, que atinge o seu ponto máximo em Jesus, não é? O tal com o qual as crianças se sentiam à vontade. Eu agradeço muito as suas palavras, a ver esse modo apaixonado com que fala da Sagrada Escritura, um pouco se calhar também à maneira de Paulo. Espero que ninguém tenha caído da janela, acho que não, que o tema é muito interessante e que nos estimula a olhar a Sagrada Escritura com outros olhos, especialmente nestes tempos em que somos bombardeados por notícias tão más, e estarmos um bocadinho abertos a esta benevolência de Deus que nos dá este grande dom que é a alegria, o humor. Uma palavra de gratidão ao Sr. Padre Pablo, mais uma vez, por as suas palavras, por o tempo que disponibilizou em estar aqui connosco nesta noite. A todos vós que nos escutais, para a semana novamente, na sexta-feira, teremos uma rúbrica. Despeço-me de todos, agradeço este tempo que disponibilizaram e espero que nos ajude a todos a viver o nosso dia com muita alegria e com esperança, estes frutos do Espírito Santo, como dizia o Padre Pablo e como nos diz São Paulo. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, boa noite, obrigado Ricardo e à revista Cenáculo e a todos aqueles que participaram e assistiram a esta sessão. Boa noite e obrigado.